Queridos, é muito bom estar aqui. O nosso assunto hoje é uma pergunta: será que a vida pode ser mais simples, né? E vamos falar um pouco sobre existe um movimento no mundo hoje, numa tentativa de descomplicar a vida. Eu busquei na internet algumas citações do que nós poderíamos dizer de pequenos casos ou testemunhos de pessoas e aquilo que elas estão sentindo ou passando quando elas entram nesse movimento de simplicidade. Aí está uma delas. Ela disse assim: minha vida estava se resumindo a meu trabalho e eu não sabia encontrar o equilíbrio. Vocês entendem a tragédia que existe em alguém escrever uma coisa dessa? Existem momentos, fases da nossa vida que nós temos que trabalhar muito, não é? Mas, queridos, existe uma doença chamada workaholic, né? O cara viciado em trabalho, onde ele não conseguia encontrar o equilíbrio. Um outro testemunho diz: descobri esse novo fenômeno chamado simplicidade voluntária. Eu achei interessante o título. Por quê? Porque geralmente, nós estamos acostumados com a simplicidade forçada. Simplicidade forçada é quando você perde o emprego, que aí você tem que cortar realmente as coisas da sua vida, você tem que diminuir, você não pode comer tanta coisa fora. E isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, onde esse negócio explodiu. Porque quando deu aquela crise financeira 4 anos atrás, muita gente perdeu suas casas e tal, e eu li o testemunho de um sujeito, que ele e a mulher, os filhos já não moravam com ele, já eram todos adultos, eles compraram um trailer, engataram na caminhonete deles, e eles foram morar num trailer. Aí veja como é que é, a pessoa diz assim: mas morar num trailer, foi a decisão que eles fizeram. Eles saíram da dívida da casa, né? Eles tinham 2 empregos, agora eles precisavam só ter um. Eles diminuíram os seus custos lá embaixo. No caso específico dele, ele trabalhava na parte de internet e ela trabalhava na parte de marketing e produção visual. Eles colocaram uma baita de uma antena em cima do trailer e eles trabalham de um jeito melhor do que você e eu, porque eles trabalham hoje aqui na Califórnia, amanhã no Arizona, eles podem viajar, onde que eles estiverem, eles estão trabalhando e vivendo essa vida mais simples. Um testemunho magnífico, você encontra na internet. A simplicidade voluntária é quando você decide dizer: eu vou viver uma vida mais simples. Um outro testemunho: eu estava enrolado em meu mundo agitado, amontoando o supérfluo sobre meus ombros, e o que acabava com a minha paixão, a minha profundidade e a minha alegria. Tristeza, gente. Sabe quem são essas pessoas aqui? Somos nós. Enchemos a nossa vida de coisas que não são as coisas importantes. Agora, no final do ano, nós tiramos uma fotografia da minha família. A fotografia ficou bonita, moléstia à parte, ficou muito bonito, entendeu? E eu coloquei aquela fotografia lá no meu escritório, e eu falei assim: nossa, isso aqui é o que eu tenho de maior valor. Mas quantas coisas que não são as coisas importantes, é o supérfluo, e você vai enchendo aquilo a sua vida, a tal ponto que a sua vida só é o supérfluo. E essa pessoa chegou ao ponto de que ela vivia com coisinhas, com detalhes, com festinhas, preocupado com moda, preocupado com roupa, e ele diz: eu perdi a profundidade, eu sou uma pessoa vazia. E eu então perdi essa alegria de viver, a minha paixão de viver. Aqui está uma outra citação: eu precisava fazer a diferença entre o que eu precisava e o que eu apenas queria, o que me levava ao consumismo compulsivo. Todos nós sabemos que a Bíblia diz, a Bíblia promete, Deus promete suprir todas as nossas necessidades, mas Ele não promete suprir os nossos luxos. Mas quantos de nós aqui tem muito mais? Todos nós temos um pouco mais do que as nossas simples necessidades, muito mais, queridos. Então é um desequilíbrio.
É um desequilíbrio quando você anda no shopping e você compra compulsivamente, quando você está desequilibrado. Por que isso? Por que esse tipo de vida? Entende? Aqui está a pessoa dizendo: eu precisava fazer essa diferença. Outro: ainda tenho que lutar para ser totalmente livre da doença de colecionador, de guardar coisas inúteis, sem ter forças nem o desejo de dar as coisas, ou até mesmo de jogar fora o lixo. Vocês viram essas fotos e esses filmes na televisão, esses programas, tentando ajudar a pessoa a tirar fora de casa uma porcaria de um resto de pizza, e a pessoa não consegue. Vamos supor que nenhum de nós aqui tem esse problema, mas todos nós temos a tendência de ficar ajuntando o copo de requeijão, de ficar juntando os potinhos de plástico, aqueles de sorvete, e nós vamos juntando aquelas coisas, e pneu velho, e nós vamos enchendo a nossa casa, saquinho de plástico. Agora no estado de São Paulo é proibido os supermercados usarem saquinho de plástico, né? Aí a minha mulher se arrependeu, porque em dezembro nós jogamos fora, gente, um caixote ela falou: nossa, a gente devia ter guardado. Eu falei: não, nós não devíamos ter guardado. Nós fizemos bem em jogar, 300 mil saquinhos de plástico que nós tínhamos guardado, porque a mulher fala assim: pode ser que numa hora precise. Você entendeu como é que é? Uma hora precisa. Bolsa, que você sai das lojas que te dão a bolsa, quantas sacolas de loja você tem enfiado em algum lugar? Então, essas pessoas que vão colecionando, que são parecidas com a gente. Eu conheci uma mulher uma vez que falou assim: eu não. Eu, quando eu estou deprimida, minha amiga, inclusive, eu ensino sobre finanças, ela falou assim: Ebenezer, essa aula de finanças suas eu não gosto, porque quando eu estou deprimida, eu vou para o shopping. Quando eu gasto, aquilo me levanta. Olha, isso é uma professora universitária, inteligente. Olha a cabeça dela. Eu gosto de ser desequilibrada. Eu sou doente, eu vou para o shopping e gasto mesmo, eu entro em dívida. Eu comecei a rir dela, falei: você está percebendo o que você está falando? Os seus filhos estão escutando. Tem uma outra citação que a pessoa diz: eu não era uma vítima, eu era culpado pelas minhas escolhas, que complicavam a minha rotina. Eu precisava urgentemente simplificar para melhorar de vida. E por último, minha vida estava concentrada em fazer e não em ser. Eu nunca tinha tempo para ser. Eu precisava mudar isso. Eu queria fazê-lo. Eu tenho um amigo, consultor de empresas, que ele fez um curso, ele montou um curso chamado Ser Antes de Fazer. Ele não vence os pedidos que ele recebe para dar esses cursos nas empresas. As pessoas estão se tornando cada vez mais conscientes de que você trabalha, e que você não está tomando o tempo da solitude, da calma, para você ser um certo tipo de gente. Bom, esses são alguns testemunhos que mostram a complexidade da vida. A nossa proposta, a nossa pergunta é essa: a vida pode ser mais simples? O que Deus tem a dizer? E o que nós podemos fazer para desenrolar a nossa vida um pouco mais? Então sim, o texto nosso está em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Está vendo? Como que seria essa vida de prudência? Como seria essa vida de alegria, essa vida harmoniosa, essa vida descomplicada? Como seria essa vida que Deus está propondo? Então, em primeiro lugar, ele diz assim: não seja nécio, não seja tolo, não seja estúpido, não seja bobo. Pelo contrário, você precisa ser uma pessoa sábia, que sabe remir o tempo, porque os dias são maus. Quando a gente fala em remir o tempo, o pessoal fala assim: sim, administrar bem o tempo, né? Não é.
Escuta bem. Remir, você precisa entender a profundidade teológica do texto. Remir o tempo, é a mesma ação que Jesus fez quando ele fez a redenção, quando ele remiu a nossa alma. Existe o texto em Tito, que Jesus Cristo, Tito 2,14, que diz que Jesus Cristo, ele se deu a si mesmo por nós, ou seja, ele pagou um altíssimo preço, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos, a palavra remir, ela é usada no Novo Testamento, naquela linguagem do primeiro século, da seguinte forma: se você quisesse remir um escravo, você tinha que ir lá no mercado de escravos, pagar o preço para libertá-lo da escravidão. Aí você podia soltá-lo, você entendeu? Mas não era uma liberdade comprada, você remiu. É o que Jesus fez por você, é o que Jesus fez por mim. Você se lembra? Eu me lembro. Talvez você não se lembre especificamente. Eu me lembro especificamente o dia que eu entendi que Jesus Cristo estava me alcançando, porque eu era um cara de igreja. Meu pai era cristão, meu pai estava lá na liderança, mas um dia eu escutei alguém levantando lá no balcão assim, ficou em pé e falou assim: eu sabia que Deus era o Deus dos meus pais, mas Deus não era o meu Deus. Eu estava sentado aqui no banco embaixo, falei assim: nossa, Ele não é meu Deus ainda. E foi assim que Jesus Cristo me alcançou, Ele me remiu daquela escravidão que eu tinha, apesar de estar num ambiente religioso. Agora, vamos aplicar isso ao tempo. Remir o tempo é quando você vai atrás do seu tempo, que está sendo consumido pelos dias maus, e você o redime. Você paga o preço para tirá-lo das mãos de Satanás, ou das mãos de um abuso do uso do tempo, ou do mau uso do tempo. Uma vez eu tive um amigo meu, na nossa igreja, que tinha um problema muito sério com bebida. Ele tinha um problema num certo tempo, quando terminava o dia, ele saía do emprego, era o momento da happy hour, ele passava e enchia a cara, chegava em casa e ia bater na esposa. Esse homem, ele chegou a um certo arrependimento na vida dele, e nós encontramos alguém, eu acho isso fantástico, encontramos alguém do grupo que resolveu, olha o que o cara resolveu fazer: toda vez que você sair do emprego, não vá para o bar fazer a happy hour, venha para o meu escritório. Durante 90 dias, todos os dias, aquele sujeito no final da tarde se encontrou com aquele homem. Eles batiam um papo, tomavam uma água, conversavam, faziam oração, liam um pouco da Bíblia, mas houve um investimento, e aquele homem foi libertado. Aquele tempo que era totalmente dedicado para o dia mau, foi resgatado, foi pago o preço, para ele ser entregue nas mãos de Deus e das boas obras. Agora, esse é um caso dramático. Vamos pensar num caso que aconteceu com um professor meu. O professor meu chegou na aula, e ele disse que o filho dele estava jogando joguinhos de computador, e ele falou assim: sabe uma coisa, eu quero saber que tipo de jogo meu filho está envolvido. Então ele sentou no computador e foi jogar, e ele começou a jogar, e o negócio era interessante, e de repente ele leva um susto. Ele já estava jogando fazia 4 horas, e ele se afastou do computador, e ele fez uma oração: meu Deus, eu peço perdão a Ti, pelo mau uso do meu tempo. Seu filho adolescente tem essa dificuldade? Sua criança tem? Você tem? Casamentos são estragados por pessoas que ficam no computador até as 2, 3 da manhã, porque o tempo, ele não está sendo resgatado, e a sua vida está ficando complicada, a sua vida vai criar mais problemas na sua família. Então faz parte de essa vida mais bonita, nós não sermos tolos, mas sermos sábios e fazermos uma boa gestão do nosso tempo.
Inclui também nós não sermos insensatos, diz o texto, mas procurar saber a vontade do Senhor, que eu acho isso uma coisa fantástica, porque às vezes as pessoas pensam que saber a vontade de Deus é uma coisa assim, mística, entende? É assim, eu estava andando na rua e Deus me falou. Esses dias eu conversei com uma moça, ela falou assim, não, eu estava andando na rua, e aí Deus falou para eu ir não sei aonde. Eu falei, moça, só um minutinho, explique isso aí, como Deus falou? Não, Deus falou, o senhor entende? Eu falei, não entendo, como assim, Deus falou como? Como é que Deus falou para você? Você, não, eu tive um pensamento, então foi seu pensamento. Ela falou, mas o senhor está exagerando, né? Você fica assim, como é que esse negócio de Deus falou? Nós sempre pensamos que é místico. Olha o que o texto está dizendo, não seja insensato, use o bom senso. Se você vai atravessar a rua, meu filho, não precisa fazer oração, olha para os dois lados, está certo? Se você vai comprar uma coisa e você não tem o dinheiro, não compre, é dívida. Você está entrando no cheque especial, não precisa nem fazer oração. Nós temos coisas da vontade de Deus, por exemplo, o Haggai sempre está precisando de dinheiro. Esses dias eu fiz uma piada lá, reuni a minha equipe e disse assim, gente, nós estamos precisando de dinheiro para construir a nossa sede, vocês também, né, para construir aqui o prédio, vamos fazer 10 dias de jejum, planejamento, e nós vamos roubar um banco. Aí a turma riu, né? Eu falei assim, não, mas por quê? Porque não é da vontade de Deus, você pode fazer o jejum que for, meu filho, está vendo? Porque não é uma coisa que Deus quer. Uma vez um camarada na igreja me encontrou na porta e falou assim, pastor, ore por mim, estou tentando ir para os Estados Unidos, eles não me dão visto. Bom, eles devem ter uma razão porque não dão visto. Por que você quer ir para lá? Eu quero ir para lá, para ficar lá, ilegal. Eu falei, pois eles já descobriram. Aí ele quer que eu faça oração de pastor, entendeu? Ora, para mexer na mão de Deus, para ele fazer um troço ilegal. Esse cara está doido, perdeu o bom senso. E perder o bom senso, você pode vir pedir oração para mim, está certo? Então veja bem, não seja insensato, mas procure compreender a vontade do Senhor. E por fim, não fique bêbado, mantenha a sobriedade e encha-se do Espírito Santo. Quando ele entra no assunto de encher do Espírito Santo, ele tem alguns ensinamentos muito interessantes. Aparece aí 4 frases subordinadas de gerúndio. Quem não entendeu essa frase, por favor, pesquise depois. São 4 palavras, terminando com ando, endo e indo, tá certo? Que indicam como ser cheio do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, ele diz assim, falando entre vós com salmos. Se você quer ficar cheio de Deus, você tem que falar entre um e outro, com o quê? Com a Bíblia, usar a Bíblia. Uma coisa que me irrita é aquelas reuniões de grupo, reunião de célula, não sei como é que chama aqui, grupo pequeno, que a gente se reúne, e aí o cara fala assim, eu estou com um problema, assim, o que você acha que eu devia fazer? Eu acho isso, eu não acho, eu acho que não acho, e você, o que você acha? Eu acho, todo mundo acha. Alguém sabe o que a Bíblia diz? Está certo? Porque se nós falarmos entre nós com texto bíblico, nós nos enchemos de Deus, senão é apenas um compartilhar da nossa ignorância. Vamos compartilhar a nossa ignorância e todo mundo diz o que acha, certo? Aí o segundo ponto é, não só você fala, mas você louvando de coração ao Senhor. É muito interessante isso. Aí vem uma parte mística, olha que interessante, você vem aqui nessa reunião, e nós vamos cantar uma música, e vem um grupo aqui na frente, e a música é aquela, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Só que você está super desanimado, está enfrentando, tem que pagar uma dívida amanhã, você está preocupado. Então o dirigente diz assim, fiquemos de pé e cantemos, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Que Deus me ajude a pagar a dívida amanhã, não olhe as circunstâncias, entendeu? Mas olha que bacana, se você, nesse momento, fizer Deus entrar na sua vida através da música, porque ele diz, enchei-vos do Espírito, louvando e entoando ao Senhor, e você entrega a sua alma e diz, eu não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, a sua provisão, e você sente que Deus encheu você, não é verdade? Também diz o texto que nós devemos, dando sempre graças a Deus por tudo.
Quando a gente tem que dar graça a Deus por tudo, gente, não é por tudo, certo? Só estou esclarecendo. Porque tem coisas que a gente não dá graças a Deus. Por exemplo, seu pai é atropelado. Graças a Deus o pai foi atropelado, porque a Bíblia também fala, a Bíblia fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tá certo? Então você não precisa, não é bem assim, mas é a atitude. A nossa atitude tem que ser de gratidão. Um dia eu tive um professor que me esclareceu isso de uma forma maravilhosa. Ele falou assim: é muito fácil, durante a semana toda é fácil. Se você estiver murmurando e reclamando, você está usando a linguagem do reino das trevas. E se você estiver agradecendo e louvando a Deus, você está usando a linguagem da luz. Faça o teste durante a semana. Em Campinas isso é um problema, aqui talvez não seja, aqui ninguém reclama, certo? Todo mundo é alegre e feliz, porque mora perto da praia. Nós não moramos perto da praia, eu não sei qual é a razão, mas faça o teste essa semana. Se você estiver reclamando, você reclama de tudo, tá? Vamos deixar a linguagem bíblica. Você fica com aquele baixo astral, entendeu como é que é? Você entra no lugar onde tem essas pessoas que reclamam, parece aquela nuvem negra, né, lá no seu lugar de trabalho. E aí, como é que foi o fim de semana? Uma droga, não sei o que. E aí todo mundo começa, é tudo negativo. Não é assim que a gente se enche do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida de gratidão. E por fim, o último verbo no gerúndio é que nós devemos nos submeter, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, queridos, começa um conceito que vai assustar vocês, porque no versículo 22 de Efésios diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, o próximo versículo, mas no versículo anterior fala que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E eu vou contar uma palavrinha aqui para as mulheres, não se alegrem muito depressa, tá? No grego, no versículo 22, o verbo, a conjunção verbal, sejam submissas, não está lá. No grego não está lá. Não, mas é lógico, é puro português, veja bem. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres aos seus próprios maridos. Eles só repetiram para ficar mais fácil da gente entender no português, mas no grego ele faz o link. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Mostra que tudo que vai ser falado depois tem a ver com essa sujeição que todos nós temos que praticar. Então eu tenho que ver essa mulher que vai ser submissa ao seu esposo, mas o marido, diz o texto, ele tem que amar a sua mulher, ele tem que amar a sua mulher e se entregar por ela como Cristo se entregou à igreja. Ele tem que suprir, lá em 1 Pedro vai dizer que ele tem que tratá-la com grande consideração para o bem das suas orações. Você está vendo? Que se eu não cuidar da minha relação horizontal, eu tenho problema na minha relação vertical com Deus. Aí diz que os filhos têm que ser submissos aos pais, e aí diz que os pais não podem irritar os filhos, mas criá-lo na disciplina. Aí diz que os servos, os funcionários, têm que trabalhar até quando o patrão não está olhando, mas diz que o patrão, de igual modo, eu acho fabuloso esse texto, de igual modo, tem que tratá-los com consideração, porque não fazendo acepção de pessoas, não tratando eles como pessoas menores. Olha que fantástico, você tem então, lá em cima, os exercícios espirituais da sua vida, você louva, você compartilha a palavra de Deus, você tem uma linguagem de gratidão, mas aí você aterriza em casa, e você se enche do Espírito, sabe como? Permitindo que o seu marido seja o cabeça, permitindo que a sua mulher seja cuidada por você. Os filhos abrem uma janela enorme na casa para o Espírito Santo entrar, quando eles são submissos aos pais, e os pais, eles tentam não irritar os filhos, apesar de estar aplicando a disciplina. Lá no emprego, você chega na vida profissional, e você trabalha mesmo quando ele não está olhando. Vocês perceberam?
A vida, gente, não é só um momento de louvor aqui dentro. A vida completa, essa vida cheia de prudência, de harmonia, ela é um todo em que Deus enche a nossa vida. É o verdadeiro avivamento, a verdadeira mudança interior que acontece em nós, e isso nos faz pessoas mais simples. Essa lista de marido, mulher e tal, são os nossos papéis. E é sobre isso que eu vou então falar no final nessa nossa palestra hoje. Existe então um tripé dessa vida sábia, dessa vida prudente, que é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que fazer a gestão da sua vida interior. Em segundo lugar, você tem que fazer a gestão dos seus papéis. E por fim, você tem que fazer a gestão do seu tempo. Dá uma olhada aqui para mim, você tem que fazer assim, primeiro aqui, primeiro cuidar do meu interior, depois cuidar dos papéis, depois cuidar do meu tempo. Faça o gesto, primeiro do meu interior, depois dos meus papéis, depois do meu tempo, tá certo? Você tem que cuidar de você, e depois você tem que cuidar da sua mulher, dos seus filhos, como é que você se comporta na vida profissional, e isso vai afetar o jeito que você usa o seu tempo. É sobre isso que nós vamos conversar então. Como fazer uma gestão do tempo? Em primeiro lugar, existem 4 gerações ou propostas de cuidado do tempo. A primeira é a gestão de listas. Todos nós aqui fazemos uma bendita lista. Quando você está meio assim, preocupado, você fala assim, gente, tem tanta coisa para fazer, pega um papel, faz a lista. Lista é bom, não tem nada de errado fazer a lista. Só que a lista, quando você faz a lista, aquele item número 14, que devia ser o primeiro, ele é número 14, porque você foi fazendo a lista que você lembrava, certo? Então ele não está lá em cima. E você começa a fazer a gestão da sua vida baseada na sua lista, você não escolheu prioridades, você não colocou as coisas importantes em primeiro lugar, é um problema. Então alguém inventou uma agenda, falou assim, não é só a lista, agora nós vamos pegar a agenda. Agora tem gente que ao invés de organizar a agenda, tem gente que tem 3 agendas, eu não entendo isso. Sim, eu tinha esse compromisso, mas está marcado na outra agenda. Isso é uma estupidez enorme, tá? Você tem que ter uma agenda. E tem o sujeito que tem agenda só para escrever a lista. Você já viu isso? Você abre a agenda do cara e tem uma lista nessa página. Aí ele pega e vai riscando, isso eu já fiz. Aí ele já passou 3 dias, aí ele copia a lista de novo. Entendeu? Copia a lista, vamos passar limpo a lista. Então ele não está realmente fazendo a gestão da sua agenda, ele está apenas copiando lista para cima e para baixo. Aí um dia alguém falou assim, não, você tem que fazer a gestão do minuto. Uma vez um professor me obrigou, gente, todos nós, a marcar, nós andávamos com um papelzinho no bolso, para marcar como que a gente usou cada minuto do nosso dia, 24 horas. Então 7h23 da manhã, levantei, 7h27, acabei de tomar banho, 7 não sei o que, tomei café, 7 estive no trânsito, depois não sei o que, vai, aí depois assim, aí tinha assim, 7h35, gastei 5 minutos escrevendo os negócios que eu fiz até agora, entendeu? Que eu poderia estar fazendo outra coisa, se eu não tivesse que fazer essa porcaria de exercício que eu estou fazendo para marcar os minutos, tá certo? E aí foi 24 horas, para que serve isso? Isso vai deixar a gente neurótico, se cada minuto, agora eu não estou falando que eu não sou contra o horário, você provavelmente chega aqui atrasado na igreja, mas você não chega atrasado no cinema, não é verdade? Você não chega atrasado no médico, o médico pode chegar atrasado, você não pode, você tem horário, Então, é engraçado isso aí, nós falamos, não, esses caras que ficam assim, com a gestão do tempo, sim, se você tiver que se aparecer diante do juiz no horário tal, você não chega antes? Então não fala desse jeito, gestão do tempo é importante, tá? Mas aí veio uma luz, alguém propôs que haveria um outro tipo de gestão, que é a gestão dos papéis, que eu deveria, antes de tudo, definir quem eu sou, o que eu faço e que eu faço com as pessoas que estão ao meu redor,
e a partir disso marcar a minha agenda e meu horário. Eu vou voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Deixa eu só dizer que existe hoje uma nova onda dizendo que nós precisamos fazer a gestão da energia, ou seja, da minha energia, que eu devo fazer certos trabalhos quando eu estou mais energético e fazer outros trabalhos quando eu estou menos energético, que é um assunto que eu não vou entrar agora. Voltando então para a gestão dos papéis. Quais são os princípios que regem a gestão dos meus papéis? Em primeiro lugar, papéis têm a ver com gente. Se eu desse um papel na sua mão agora, todas as pessoas com quem você relaciona, você exerce um papel. Por exemplo, eu tenho a Marta, eu sou marido, é meu papel. Agora eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. O papel de pai de 2 meninas, mulheres, é diferente do meu papel de pai com meu filho homem, porque com meu filho homem é uma relação de machos, entendeu? Um negócio, entendeu? Um negócio muito mais, e é diferente com as meninas, que você beija, é aquele negócio tal, né? Aí a menina vem com aquela roupa e fala assim: pai, essa roupa está bonita. Eu falei assim: filha, é você que enfeita a sua roupa. Então isso aí é com a menina, é diferente. Então eu exerço o meu papel com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou comprador, eu sou vendedor, eu sou cliente, eu sou condônimo, eu funcionário, esse tipo de coisa. Bom, também existe uma diferença na frequência em que eu exerço o meu papel. Quando eu convido alguém, por exemplo, a participar do conselho do Instituto Haggai, por exemplo, são pessoas ocupadas, ele pergunta assim: quanto tempo vai demandar ser membro do conselho? Eu digo: são 2 reuniões anuais, de uma acontece já dentro do congresso, então ele já vem para o congresso, já tem a reunião, está vendo? É um pouco mais fácil. Então ele fala: ok, vou aceitar, entrar, é mais um papel que eu estou aceitando na minha vida. Mas eu, por exemplo, na minha relação com a minha mãe mora a 2 horas de distância de onde eu moro, né? Meu pai já morreu, meu sogro já morreu, minha sogra já morreu, então tem minha mãe. Nós somos 7 filhos, eu sou o primeiro filho de 7 filhos, então eu sou o filho primogênito de uma mãe que está viúva, certo? Qual é o meu papel? O que a minha mãe espera de mim? O que eu tenho que fazer por ela? Bom, como eu tenho meu segundo irmão que mora a 2 quadras da onde a minha mãe mora, lá no interior de São Paulo, então meu irmão tem um papel muito mais ativo e presente na vida da minha mãe, o que consome mais tempo da vida dele. O meu papel é mais esporádico. Eu tenho que telefonar para minha mãe e visitá-la 5, 6 vezes por ano. Então eu telefono aqui de João Pessoa: oi mãe, como é que vai? Ela fala: oi filho, olha, eu estou aqui em João Pessoa, olhando esse mar bonito aqui, estou telefonando para a senhora, como é que a senhora vai? Não, tudo bem filho, tudo bem. Não, mas fala mais um pouco. Não, aqui está tudo bem, a bênção de Deus e tal. Ela não quer preocupar, mãe não quer preocupar a gente, entendeu? Aí fala: mãe, como é que está aquele joelho? Está com problema, o joelho de sempre, esse aí eu estou sempre arrastando, e aquelas feridinhas na boca, tem probleminha, coisa. E a senhora fez a operação de catarata, agora como é que foi? Nem te conto, aí ela começa a reclamar, certo? Aí ela conta para você, e você encoraja ela, faz parte, né? Aí de repente ela fica preocupada, ela acha que está gastando dinheiro demais. Ela fala: filho, vamos cortar, que está ficando muito longo esse telefonema. Eu falei: não mãe, vamos conversar mais um pouco, como é que está a fulana de tal, como é que está a minha irmã, como é que foi isso? Aí ela fala, falou: ok mãe, então um abraço aqui de João Pessoa, estou desligando. Quando eu desligo, o que você acha que minha mãe faz? Ela faz assim, ó: meu filho me chamou de João Pessoa. Ela está assim, achando o máximo esse cara chamar de longe para falar com a mãe. Esse é meu papel. Deu para entender? Você tem um papel. Eu não faço isso com a minha mãe todo dia. Então ele é um papel que ocupa menos tempo. Vocês estão vendo como que quando você define o papel, você define quanto tempo e a frequência que você vai gastar naquele papel, né?
Um outro princípio é que existem papéis que são mais importantes do que outros. Lá em Harvard, um sujeito fez uma experiência que eu achei muito interessante. Ele colocou em cima da mesa um cilindro de vidro, e ele tirou debaixo da mesa umas pedras grandes, e colocou as pedras grandes dentro do cilindro, e perguntou para os alunos: o vidro está cheio? E todo mundo respondeu: sim, está cheio, não cabe mais, dessas pedras grandes não entra mais. Aí ele puxou um saquinho de pedras pequenininhas, e jogou as pedras pequenininhas, e um monte de pedras entraram ali nos vãos. Ele falou: e agora? Agora está cheio? Não, agora está cheio, agora sim. Aí ele puxou um saco de areia, jogou areia em cima, foi sacudindo, foi entrando um monte de areia. Ele falou: e agora, gente? Agora está cheio? Bom, nós não sabemos o que o senhor tem escondido aí atrás da mesa, Aí ele tirou uma água, jogou em cima, E aí ele diz assim, ele estava dando um curso sobre gestão do tempo, E ele disse: o que nós aprendemos aqui sobre gestão do tempo? Aí um sujeito fazendo uma piadinha lá atrás falou assim: se a gente socar bastante, a gente enfia mais alguma coisa para fazer. Aí ele falou assim: não. Qual é a lição, queridos? Se você não colocar primeiro a pedra grande, depois você não coloca. Se você encher a sua vida de um monte de coisinha pequena, se você complicar a sua vida, tiver um monte de pequenas responsabilidades, aí você fala assim: estou com um problema no meu casamento. Lógico, o casamento tinha que ser colocado antes, mas você não colocou a pedra grande antes. É por isso que no processo de simplificar a nossa vida, você tem que jogar fora algumas coisas. Tem papéis que você tem que jogar fora, tem papéis que você nunca vai conseguir jogar fora, mas tem alguns que você pode jogar fora. Você, por exemplo, trabalha lá no seu condomínio, joga isso fora. Você aceitou ser vice-presidente do clube de golfe, joga fora. Você se livra das coisas. Você precisa se libertar para você ter uma vida mais simples e mais calma. Faz parte da gestão dos seus papéis. Agora, eu sei que muitos de nós aqui trabalhamos muito. Trabalhar 40 ou 50 horas não é errado. Eu já vi aulas sobre gestão e simplificação de vida, que o cara diz assim: seu cônjuge é importante para você? É importante. Quantas horas você trabalhou essa semana? Por exemplo, um cara em São Paulo: trabalhei 40 horas e gastei no trânsito, 15 horas para ir e vir. Então eu trabalhei 55. E quantas horas você gastou com seu filho? Muito menos, não pode ser 55. Se eu gastar 55 com o meu filho, eu perco o emprego. Então, ninguém é contra você gastar mais tempo no exercício de um papel e depois gastar menos tempo no outro. O que você não pode é excluir esses papéis importantes da sua vida. O grande objetivo de tudo isso é nós conseguirmos essa paz. A Bíblia chama isso de shalom. Shalom não é só paz. Shalom, gente, é um jeito de viver. Shalom é assim aquela harmonia, aquela coisa fantástica em que a nossa vida está mais calma, e nós estamos vivendo com tranquilidade, porque tomamos decisões para tirar da nossa vida as pedrinhas pequenas e as areias, e nós ficamos com as pedras grandes a qual nós nos dedicamos. Então aqui estão as nossas conclusões. Veja bem, em primeiro lugar, como é que você complica a sua vida? Você complica a sua vida quando você aceita uma quantidade exagerada de papéis que Deus não te deu, mas você está incluindo isso na sua vida. Ou quando você dá tempo demais para um dos papéis em detrimento do outro. Ou quando você negligencia aqueles papéis que são vitais, é uma questão de vida ou morte. Quando você negligencia a sua saúde, quando você negligencia o seu cônjuge, quando você negligencia ser um bom profissional, você negligencia tudo isso e você vai tropeçar lá na frente. E quando você se deixa dominar por essa paixão, por essa pressão social, e você faz coisas erradas. Por exemplo, se o chefe convida você, isso é uma história real, o sujeito convidou o gerente dele assim: olha, eu gostaria que você organizasse a nossa festa de final de ano. Ele falou: não posso. Como assim não pode? O chefe falando para o gerente, o dono falando para o gerente: eu não posso, porque é o seguinte, porque antes da festa, o senhor me deu uma outra responsabilidade, que é vender todo o estoque. Eu estou trabalhando nisso, eu estou trabalhando em vendas, eu não posso fazer a festa.
como que não pode? Não sei. Ele teve que debater com o chefe, dizer assim, é um mau uso do meu tempo. Ele chega em casa e fala assim, mulher, meu chefe agora está me infernizando, porque ele quer que eu organize a festa. Está vendo? Se você aceitar mais esse papel, e você fizer essa festa ser boa, o ano que vem, você está encarregado da festa de novo, e você precisa negociar e dizer, não vou aceitar mais esse papel na minha vida, porque eu não quero, eu já estou trabalhando até às 8, eu estou trabalhando até às 9, eu não quero ficar até às 10, eu quero ir para casa. E essa negociação é uma coisa necessária para simplificar a sua vida. Foi feito um exercício com executivos, um homem, eu li isso aí, de um homem de empresa, que disse que ele reuniu os executivos todos, todo mundo pegou um monte de cartões, escreveram todos os seus papéis, uma pilha grande assim, colocou em cima do peito, deitaram assim com aquele negócio no peito, e aí disse assim, agora jogue fora um monte de papéis, reduza a pilha a 20. Agora fizeram um outro exercício, reduza a pilha a 5. O pessoal começou a chorar. Por quê? Porque os 5 papéis que sobraram em cima do peito, eram aquelas pessoas que ele não estava deixando de valorizar, a mulher, o filho, o pai dele, que ele não visitava mais, que não telefonava, que não honrava. Sabe como é que é? Não se deixe dominar pela loucura da vida, pelos dias maus, resgate o tempo para as boas obras, encha-se de Deus, encha-se do Espírito Santo. Então, para descomplicar a sua vida, você precisa, em primeiro lugar, desenvolver a sua vida interior. Eu estou encerrando aqui, por favor, queridos, presta atenção, com isso eu queria falar ao seu coração o seguinte: todos nós precisamos fazer um compromisso com a simplificação, um compromisso. E junto com o compromisso, você tem que desenvolver um espírito de simplicidade. Leia mais sobre isso. A palavra simplicidade, ela não é só ser mais pobre, pelo contrário, não precisa ser pobre, você pode ser rico, mas você tem que fazer as coisas mais simples e menos complexas. Eu tive uma vez um aconselhamento, terminei minha palestra de finanças, e um cara veio conversar comigo, sentamos no primeiro banco, todo mundo foi embora, ele estava lá, o cara começou a chorar, ele devia 50 mil reais, não sabia como pagar, e ele chorava, dizia, o senhor tem alguma ideia? Como é que eu vou ter ideia, gente, de onde ele vai tirar 50 mil reais? Eu não tenho ideia, tá certo? Mas eu consolei, falei, não, vamos lá, o senhor vai achar uma solução, tal, abracei ele, a gente saiu. Quando a gente chegou lá fora, a família toda está esperando, e ele encosta uma Hilux, que custava 80 pau, quando eu vi aquela Hilux, eu chamei ele e falei assim, cara, aquela ideia que você pediu para mim, eu acabei de ter, você vai ficar sem dívida amanhã, vende a Hilux, paga 50 mil de dívida, pega 30 e compra um carrinho. Não é uma ideia boa, gente? Ele ia se livrar da dívida em 24 horas, você sabe o que ele falou? Mas aí eu vou andar por aí com um carrinho desse, né? Não pega bem, está vendo, queridos? Ele não tinha o espírito de simplicidade, ele era um homem sofisticado, por causa disso ele gastava mais do que ele tinha, chorou ali no primeiro banco, mas ele não se dobrou, não se arrependeu, e não saiu do buraco, tendo a solução na mão dele. Tristeza, que tristeza, esse espírito de simplicidade que você e eu temos que desenvolver. Olha aqui, valorize, tem uma frase, escreva num cantinho da Bíblia, assim, lá na última parte, assim, valorize o que ninguém vê. Sabe o que é valorizar o que ninguém vê? É aquilo que a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus que está em secreto, e Deus que te ouve, inclusive o texto diz, o Deus que te vê,
em secreto, muito interessante, quer dizer, Deus não precisa te ouvir, mas Deus que te vê em secreto te recompensará. Vida secreta é assim, como que você organiza suas gavetas? Isso é vida secreta. Como que você organiza o seu computador? Vida secreta. A vida secreta é o compromisso de ser simples, transparente, perto de Deus, calmo, harmonioso, cheio de paz. Leia mais sobre isso. Comprometa o seu coração de ter essa coisa interior. Aí deixe a sua vida interior aterrissar na solução dos papéis, de como você trata as pessoas, e isso vai naturalmente aterrissar no relógio, entendeu? Vida interior, papéis, tempo. Vida interior, papéis, tempo. Cuida de você, deixa isso aterrissar na gestão dos papéis, e aí você define o seu tempo. É assim que a nossa vida fica mais simples. Agora eu vou dizer uma coisa que talvez é um pouco contraditória. Eu entendo que tem gente aqui com a vida complicada, que não consegue descomplicar. Dr. Haggai, fundador do Instituto Haggai, só para dar um exemplo, o médico que fez o parto do filho dele, estava bêbado na hora do parto, e estragou a coluna do nenê, e o filho ficou tetraplégico a vida toda. Esse menino viveu com eles 25 anos. 25 anos aquela esposa dele teve trancada dentro de casa, carregando um peso de uma vida complexa. Teve um gasto extra com remédios, com, enfermeira, com gente para ajudar a mãe, que é complexo, mais dinheiro. Como é que você vai? Você não pode sair disso aqui. Esse é um papel que você não pode abrir mão, você é pai. Aí a criança morreu, um homem, morreu de 25 anos, ele faleceu. Ele viveu com a esposa dele durante mais 25, e aí a esposa agora pegou Alzheimer. Esse homem está com 88 anos de idade agora, e já faz 2 anos que a mulher dele não reconhece ele. Quando ele chega em casa, a mulher quer ir embora, que eu não estou aguentando esse hotel. Essa mulher, que Deus a abençoe, cuidou do Dr. Haggai a vida toda, cuidou do seu menino a vida toda, e no final da vida, ela nem sabe que ela foi uma bênção, ela não sabe, mas a vida do Dr. Haggai ficou de novo complexa, e ele não tem como escapar dessa complexidade. Eu tenho uma amiga, vou chamar de Dona Maria. Ela teve um marido que bebeu e bateu nela a vida toda. Agora o marido ficou profundamente doente, e é ela que cuida dele, e cuidou dele, até o dia que ele partiu. Anos de enfermidade, cuidou dele, até o dia que ele partiu. Então eu entendo se a sua vida é complexa por causa de coisas que você não pode evitar. Essa palestra não é sobre isso. Essa palestra é sobre ter coisas demais, ajuntar coisas demais, fazer coisas demais, uma vida social com coisas demais, ser dominado o seu interior pela compra compulsiva, ser dominado pela pressão social dos outros e aceitar fazer mais coisa, porque os outros estão insistindo, ter o seu orçamento comprometido. Esses dias um amigo meu perdeu o emprego, gente, ele ficou com raiva do chefe, ficou com raiva de Deus. Sabe por quê? Ele estava completamente endividado, ele nunca guardou dinheiro, e ao perder o emprego, estragou a vida dele, o mundo dele ruiu. Por quê? Porque ele tinha uma vida complexa, e ele não soube viver na simplicidade de um carro menor, a simplicidade de um lugar menor para viver, menos coisa, menos dívida, menos, vida mais simples, a vida mais simples e mais cheia de Deus. Deus chama você e a mim para uma vida de simplicidade. Começa aqui dentro, começa na vida interior,
em estar diante de Deus, sem reclamação, mais gratidão, e aquela convicção: menos é mais. Menos é mais. Eu não preciso comprar um carrão e ficar endividado, eu não preciso tirar férias complexas, eu não preciso, eu posso abaixar a bola e viver uma vida mais simples. Que Deus nos ajude, queridos, a colocar essas grandes pedras primeiro no jarro da nossa vida.